Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos em Itanhaém, a bela cidade de Itanhaém, linda por natureza. Itanhaém que está completando 490 anos. É considerada o segundo povoado do Brasil. Há muitas vertentes históricas em relação a esta data, mas o que importa é que Itanhaém faz parte da história do Brasil. Estudar Itanhaém, estudar o litoral sul paulista, é estudar todos os períodos da história do Brasil, inclusive a história dos povos originários até os dias atuais. Vamos conhecer um pouco da história de Itanhaém? Vem comigo nessa! Assim como se fosse o maior, esta paisagem se pintava em azul, nas formas vivas vistas lá do alto, a natureza de Calixto em tom de amor. Num dia assim todo banhado de sol, Martim Afonso ancorava as caravelas de paixão por esta serra, céu e mar, beleza e cor. Itanhaém, gente da terra, ao som da pedra e do mar, tem novo canto, um Deus de encanto, agita a ensinar. O que nasce da glória só tem por destino iluminar. Na raiz do teu povo, razão pra sonhar. Itanhaém, terra de gente boa, Itanhaém completando 490 anos, considerada o segundo povoado do Brasil. A história oficial fala da expedição de Martim Afonso de Souza, quando Martim Afonso de Souza, é claro, a mando da coroa portuguesa, teve a expedição colonizadora aqui no Brasil, a fundação de São Vicente, e depois do povoado em 1532, no dia 22 de abril, pela história oficial, mais uma vez falando para vocês, nós tivemos a fundação da cidade de Itanhaém, na verdade, o povoado. Itanhaém torna-se vila em 1561, quando nós temos a construção da Casa de Câmara e Cadeia, que vocês estão vendo ao fundo, a Casa de Câmara e Cadeia, que não tinha dois pavimentos, era só um pavimento. Para se tornar vila durante o Brasil colonial, era necessário ter a Casa de Câmara e Cadeia, uma igreja. Itanhaém já tinha uma capela, uma igreja no Morro do Itaguaçu, e também o Pelourinho. O Pelourinho, no caso de Itanhaém, não há comprovação, não há nenhum documento histórico da presença de escravos por essas bandas aqui por Itanhaém. O Pelourinho, que seria também como marco inicial, o marco zero da cidade de Itanhaém. Então, Itanhaém torna-se vila em 1561. Muito bem, conforme eu falei no início do vídeo, Itanhaém foi sede de uma importante capitania. A capitania de Itanhaém era cabeça de capitania, capital da capitania, e a fundação da capitania foi da Condessa de Vimiero. Eu encontrei aqui, tem uma placa muito interessante na Casa de Câmara e Cadeia, que fala do 3º centenário dessa capitania de Itanhaém. E é interessante que aqui a Condessa de Vimiero está com a grafia correta, sem o S, né? Não é Condessa de Vimieiros, é Condessa de Vimiero. Aqui nessa placa está escrito o sobrenome da Condessa de maneira correta, a Condessa de Vimiero. Então, a Itanhaém foi sede de uma importante capitania de 1624 a 1753. Muito bem, ainda no século XVI nós tivemos a presença do padre José de Anchieta aqui em terras do litoral sul paulista, lembrando que Peruíbe, Mongaguá, Itariri e também Itanhaém era tudo um local único, né? Um único território
e o padre José de Anchieta marcou a sua presença aqui no litoral sul paulista. Tanto é que a nossa cidade de Itaém é conhecida como a terra de Anchieta. Nós temos aqui a cama de Anchieta, uma história oral que dizem, né, que nessa formação rochosa o padre José de Anchieta utilizava essa cama para descansar, enfim, para dormir depois de suas caminhadas. Mas faz parte da tradição oral aqui de Itaém, da cultura caiçara, enfim, que é válida também em história, mas não há uma comprovação, não há nenhum documento escrito em relação a isso. Nós temos também a Passarela de Anchieta, que é um dos pontos turísticos mais visitados aqui na cidade de Itaém. A Passarela de Anchieta, que leva justamente até esta formação rochosa, que ficou conhecida como Cama de Anchieta. Como Itaém fazia parte de todo esse contexto regional, que eu já falei para vocês, que incluía inclusive a cidade de Peruíbe, que hoje é a cidade de Peruíbe, também a cidade de Mongaguá, nós tínhamos uma igreja muito importante que foi construída, que hoje faz parte das ruínas do Abaré Bebê, que fica na cidade de Peruíbe. Nós tivemos a presença de um jesuíta de uma grande importância que deveria ser estudado com mais afinco, ainda mais do que o padre Anchieta, que é o Leonardo Nunes, que recebeu esse apelido dos indígenas de Abaré Bebê, que significa padre voador. Como ele estava em vários locais ao mesmo tempo, os indígenas ficaram admirados com essa habilidade do padre Leonardo Nunes de locomoção e deu o apelido de Abaré Bebê, o padre voador. As ruínas do Abaré Bebê, que faz parte da história de Itaém, inclusive lá nós temos as ruínas de uma das igrejas mais antigas do Brasil. Primeiro nós tivemos uma capela e depois a construção no século XVII, aí já pelos franciscanos, de uma igreja, e ficaram as ruínas lá. Você pode visitar, que são as ruínas do Abaré Bebê, lá na cidade de Peruíbe. Muita história aqui na nossa região, muita história do Brasil. O Brasil começa também aqui no litoral sul paulista. Muito bem, Itaém tem uma forte ligação com a Igreja Católica, é claro, por causa da colonização, os jesuítas, a presença dos jesuítas, também, é claro que todo o Brasil, se vocês pegarem na questão, no contexto da colonização, a presença católica junto com os europeus, junto com os portugueses. Aqui nós temos o cruzeiro que leva ao convento Nossa Senhora da Conceição, que eu já falei que está fechado para restauração, né? Esperamos que logo esteja aberto à população, já que é um importante patrimônio histórico aqui da nossa cidade. Outra manifestação, falando-se em Igreja Católica, muito importante em Itaém, que acontece neste período anualmente, que é a Festa do Divino. Uma festa, é claro, com uma influência da Igreja Católica, com uma influência europeia. Esta festa veio junto com os portugueses. A Festa do Divino é realizada há mais de 300 anos aqui na cidade de Itaém. Também faz parte da cultura, desse patrimônio imaterial da linda Itaém, que está completando 490 anos pela história oficial do município. Lembrando que a função da Casa de Câmara e Cadeia durante o período colonial era mais uma função administrativa. Aqui nós tivemos também a sede da Câmara Municipal de Itaém. Itaém tem um fato muito interessante, que ela foi pioneira na questão de uma mulher eleita para o Executivo. Aqui nós tivemos a primeira prefeita eleita no estado de São Paulo, que foi a Espásia Albertina. Ela foi eleita em 1936 pelos vereadores de maneira indireta, já que nesse período da história do Brasil nós não tínhamos o voto direto, estávamos vivenciando o Estado Novo durante a Era Vargas. A Espásia Albertina foi a primeira prefeita do estado de São Paulo
e a segunda prefeita eleita do Brasil. Olha só, Itanhaém também pioneira na questão da história da mulher. Muito bem, nós temos esse monumento aqui no Centro Histórico em homenagem a Martim Afonso de Souza, fundador da cidade, do povoado de Itanhaém. Já falei sobre todas as contradições históricas, mas oficialmente Martim Afonso de Souza fundou Itanhaém em 22 de abril de 1532, sendo o segundo povoado do Brasil. E, a pedido do Martim Afonso de Souza, foi construída uma igreja, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que ficava no alto do Morro do Itaguaçu, que hoje é o Convento Nossa Senhora da Conceição, também um dos prédios mais antigos do Brasil, que está fechado para restauração já há mais de um ano. Esperamos que logo seja reaberto este importante prédio histórico da cidade de Itanhaém, que faz parte da história de Itanhaém, também faz parte da história do Brasil. Muito bem, Itanhaém tem um belo casario histórico aqui no Centro Histórico de Itanhaém, com bares. Dizem que esse casario, inclusive, inspirou a pintura do Alfredo Volpi, das bandeirinhas, das famosas bandeirinhas. Nós tivemos aqui a Anita Malfatti e outros grandes modernistas, aproveitando, falando dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo. O Mário de Andrade esteve por aqui em 1921, escreveu até um artigo chamado Itanhaém, que foi publicado na imprensa paulista e que fala justamente sobre a conservação do patrimônio histórico e cultural de Itanhaém. Podemos dizer que Itanhaém faz parte também desse contexto da história da arte moderna no Brasil. E sem contar que aqui é a terra do grande Benedito Calixto, do grande pintor Benedito Calixto. E falando em Benedito Calixto, nós temos também a presença, ele também itanhaense, além do Benedito Calixto. Benedito Calixto, boa parte do que nós temos da história aqui da Baixada Santista, da história de Itanhaém, tem a ver com Benedito Calixto e outro grande pintor que foi o Emídio de Souza. Itanhaém, linda por natureza, conhecida também como a Amazônia Paulista, lindas praias, a Mata Atlântica, rios, enfim, uma cidade privilegiada por Deus em relação à natureza. Vale a pena você visitar, você conhecer a linda cidade de Itanhaém, completando 490 anos pela história oficial, 490 anos da chegada por essas bandas do Martim Afonso de Souza. Muito obrigado a você que esteve comigo aqui em mais um vídeo no nosso canal. Não esqueçam de acionar as notificações, de curtir o vídeo, se você curtiu aí. E também eu vou deixar para vocês uma playlist aqui com outros fatos interessantes da história de Itanhaém. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro. Tem novo canto, um Deus de encanto, agita e ensinar. O que nasce da glória só tem por destino iluminar. Na raiz do teu povo, razão pra sonhar.